Hey everybody, welcome back. I'm Chris, your American English teacher on YouTube. Eu estive falando com algumas pessoas recentemente sobre alguns advérbios de adição. To, also e as well. Então, hoje a gente vai ver a diferença, se é que existe uma, e aonde e como usar numa frase. Vamos lá. Primeiro, existe alguma diferença no significado entre to e also? Na verdade, a diferença no significado é quando você usa para propósitos diferentes. Existe o argumento de que eles dão uma ideia diferente dependendo de como são usados. Mas quando eles são advérbios de adição, eles são iguais. A palavra to pode ser usado de muitas outras maneiras, mas a gente não está falando delas hoje. Eu não vou falar sobre too much, or oh, he's going too fast, ou he's too ready to do the wrong thing, ou you will too eat your food. Então o to ele é usado de muitas maneiras. Hoje a gente está falando só dele como um advérbio de adição, que significa, eu quero ir também, por exemplo. Mesmo assim, existem situações com os dois sendo usados da mesma maneira que é comum usar um e não o outro. Isso é uma coisa que é mais cultural. Por exemplo, se a minha esposa fala I love you, eu nunca responderia I love you also, or I also love you. Então, mesmo o to e o also sendo iguais, só usaria to nessa situação. Então, essas situações você tem que aprender, mas existem. I love you so much. Oh, I love you so much too. Mas às vezes não tem um que é mais comum que o outro, não tem um collocation específico. Então, eu tenho 2 filhos, por exemplo, os 2 estão na faculdade, não têm dinheiro. Eles vêm pedir para mim, Dad, I need some gas money. Preciso de uma grana para comprar combustível. Aí o outro chega e como que ele fala? Ele fala, I need some too. Mas ele poderia ter falado, I need some also, ou o mais correto seria, I also need some. E nesse caso não tem diferença nenhuma de significado. Então isso é uma coisa interessante. É aprender quando um dos dois é necessário e quando qualquer um dos dois serve, contanto que você coloque a palavra no lugar certo. O to, ele não vem só no final. Ele pode vir também no meio da frase, na verdade, depois do sujeito. E o sujeito quase sempre é um pronome. Por exemplo, I too enjoy eating chocolate before bed. Ou, olha esse exemplo aqui. There are gems in the mountain that I too desire. Viu? Ele falou que ele também deseja as joias que estão na montanha. De qualquer forma, você vê que o to, entre vírgulas, pode aparecer antes do final da frase. Talvez você esteja se perguntando, e se você usar o also em vez do to, quando teria que ser um ou outro? Não se preocupa, a pessoa vai te entender, mas pode soar um pouco esquisito, mas não tem problema, a gente está aprendendo. Agora a gente volta num ponto que eu comentei antes, é a diferença sutil entre o uso de uma ou outra dessas duas palavras. Na verdade, a diferença no significado vem mais na sua entonação do que na diferença entre elas em si. Por exemplo, a gente está conversando sobre beisebol e um cara fala, eu amo beisebol. Eu posso falar, I also love baseball, ou I love baseball too. Se eu coloco o estresse no also e no to, eles têm um sentido semelhante. O que muda é se eu falar I love baseball too, ou I also love baseball. Se eu coloco o estresse na palavra baseball, aí ao invés de falar que eu também gosto,
aí o foco se torna o esporte do que a gente está falando e não necessariamente eu gostar também. Então, aonde você põe o estresse, muda um pouquinho o sentido da coisa, mas as palavras continuam tendo o mesmo significado. Só um esclarecimento sobre o posicionamento dessas palavras na frase. O to, a gente já falou, normalmente aparece no final, mas pode aparecer entre vírgulas depois do sujeito. When I was 17, I met a young man named Eric Lenscher. He too had an unusual power. I too can command the wind, sir! E o also? O also, ele é posicionado da mesma forma que um advérbio de frequência. Ou seja, antes do verbo, ao lado do verbo, mas antes do verbo se for um verbo normal e depois do verbo se for o verbo to be. It was an amazing solve. I got him to confess in 20 minutes. You also mislabeled the evidence. Just stand around like that. Yeah, all the time. Totally get it. My first partner was also pretty cool. Mas hoje em dia tem muitos usos não tradicionais. Às vezes a gente vê o also aparecendo no começo de uma frase quando ele faz uma ligação com a ideia da frase anterior. Por exemplo, we got the all-inclusive package. Also, we splurged on a few extras. Então, a gente pegou o pacote tudo incluso e também gastamos um pouco a mais com alguns extras. So I won't confuse it with undies, clean. Also, who cares about all these rules? I have more felony arrests than any other detective here. Aí você viu o also no começo da frase com uma vírgula. Mas existe o outro uso não tradicional, que é o also no final da frase, sendo usado igual o to. Tem gente que fala que é errado, mas a língua é viva, se desenvolve e hoje muitas pessoas usam assim. Ainda não chegou ao ponto de ser ensinado numa escola como certo, mas ouve-se bastante. Por exemplo, I fixed my car there too. Ou I fixed my car there also. The side order of liberty and a supersized cup filled with freedom also. Então, um resumo. Primeiro, o to e o also têm o mesmo significado quando são advérbios de adição. Segundo, o also aparece costumeiramente ao lado do verbo, antes se for um verbo normal e depois se for o verbo to be. E o to aparece no final da frase, mas às vezes depois do sujeito entre vírgulas. Mas espera aí, no começo do vídeo eu falei do to, do also e do as well. O as well, na verdade, ele é usado da mesma forma que o to, mas só no final da frase. Ele não pode ser adiantado. Então, ele é a mesma coisa. Então, o to e o as well sempre no final ali. Tá bom? Então, não tem muito segredo. Significa também. While at the same time not appearing weak. And as a special treat, the lads will get to see a little sport as well. Curtiu o vídeo? Dá um like aqui pra gente. Espero ter ajudado vocês. Se tiver mais alguma pergunta sobre o uso, deixa um comentário aqui pra gente. Se inscreva no canal, fala pros amigos. And as always, let's practice. Hey everybody, I'm Chris. Welcome back. How can I switch that? That's again. Hoje eu quero falar sobre 3 expressões, palavras, não, categorizados como advérbios. Pensando no que vem depois, não consigo falar o que vem agora.